Olá pessoal, hoje estamos no jornal O Panorama com o bloco O Panorama da Psicologia para falar sobre um assunto muito interessante que é terapia de casal e família. E para falar sobre esse assunto estamos aqui no Jardim do INPE, o Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, que é um instituto de saúde mental referência em Brasília. E para falar desse assunto tão interessante, convidamos o nosso terapeuta de casal e família, Dr. Lafayette Coutinho, que é especialista em terapia sistêmica e trabalha tanto individual como terapia de casal e terapia familiar. Dr. Lafayette, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre quando se procurar terapia de casal, quando é o melhor momento, quando a família entende que é o momento de procurar, de repente, um suporte de um especialista? Ok, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, né, Sara, pelo convite ao Panorama e dizer o seguinte: a gente vai estar num bate-papo, a gente vai estar conversando aqui e o referencial de ser humano que a gente vai estar trabalhando hoje nesse bate-papo vai ser o do biopsicossocial, né? Então, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, os pontos que a gente poderia estar atento, tanto no casal quanto para a família, são os conflitos. Quando os conflitos aparecem e eles não são solucionados, eles não são conversados, eles vão reaparecendo dia a dia. Então, com relação aos conflitos, quando eles surgem e não são solucionados, é interessante conversar, chamar, providenciar, procurar um instituto, um lugar que você confie, um profissional que você tenha empatia, o casal tenha empatia, a família consiga um bom relacionamento, para que possa ser feito o trabalho da psicoterapia. Eu só queria falar mais um pouco sobre a diferenciação do conflito para o confronto. Na psicologia, né, e tá na abordagem da casal e família, nós trabalhamos o conflito. Quando as ideias dessas pessoas, elas precisam ter uma sintonia fina, elas precisam ser conversadas, quebrar a cristalização do erro, do possível erro, né? Então, conflito se trabalha as ideias. Confronto é quando isso é em guerra, né? Quando um grupo ou uma pessoa quer eliminar o outro grupo ou outra pessoa. Isso não faz parte da psicologia, isso é um outro campo de ciência. Certo, muito obrigada, doutor Lafayette. Uma outra perguntinha que surgiu aqui é: como ocorre a terapia de casal ou a terapia de família? Como é que é esse setting terapêutico? Olha, excelente pergunta, né? Como é que é esse set terapêutico? É um set seguro, tem o sigilo, então as pessoas podem se abrir, podem falar sobre os seus próprios sentimentos, e tem o profissional que ele é imparcial, onde ele vai ouvir as demandas, onde ele vai procurar facilitar o contato, a conversa, a comunicação entre esses casais ou entre esse grupo familiar. Identificar a questão, a demanda, tanto do casal quanto do sistema familiar e passar a trabalhar com esses membros. Então é um trabalho conjunto, é construído e é isso. É importante, já na terapia de casal, como o nome já diz, é importante que o casal esteja presente. É isso. Muito bem. Na sua experiência, a terapia de casal e família traz quais tipos de benefícios? Sim, sabe, olha, vou fazer uma analogia. Quando duas pessoas se encontram, elas constroem um tipo de contrato e várias cláusulas.
Cláusulas essas mais explícitas e outras um pouco mais implícitas. A ideia da terapia de casal é fazer com que a maioria, a grande maioria dessas cláusulas implícitas sejam claras, sejam evidenciadas, passem a ter uma responsabilidade conjunta desse casal. Então, benefícios que eles falem de forma mais clara, que eles conversem, que eles possam trabalhar os seus medos, trabalhar as suas inquietações, para que eles desenvolvam e ambos cresçam. Excelente. Uma outra questão, pode acontecer do indivíduo precisar de terapia individual, casal e família? Precisar de todas as abordagens? Em que situação que pode acontecer isso? Olha só, eu já tive em consultório família que foi necessário desmembrar, um sentido inverso que você trouxe, né? Então a família se apresentou, ouvia as demandas e colegas que trabalham com psicologia infantil, colegas que trabalham com psicologia de casal, foi se separando, cada um tinha uma demanda, né? E a família foi trabalhada comigo. Então, o sentido inverso. Agora, a pessoa trabalhar, vir de forma individual, o sujeito vir de forma individual, eu chamar a família, chamar a esposa, marido, chamar o companheiro ou companheira para poder depois formar uma família. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, né? Sim, é possível acontecer. Comigo ainda não aconteceu, mas pensando assim, sim, já que o objetivo de todo esse trabalho é iniciar um acolhimento, um vínculo e fazer com que todos os membros cresçam, fiquem bem, fiquem sadios mentalmente, né? E que eles possam transitar nesse sistema, cada um na sua função. Os pais, os filhos, cada um nas suas funções. Muito bem. Doutor Lafayette, nesse tempo de pandemia, isolamento social, onde as famílias tiveram, que se reinventar, novas dinâmicas familiares estão ocorrendo, como é que você está vendo isso no consultório? Está trazendo novas demandas, novos conflitos? Como é que está isso aí na sua perspectiva na terapia sistêmica? Pois é. Nós estamos passando por um período atípico, né? Eu escuto muito que ficaremos assim, que vamos nos acostumar. Eu tenho uma opinião um pouco contrária. Eu penso que é um momento atípico e nós todos estamos, quando possível, estamos mais em casa, né? Nós profissionais de saúde estamos sim conversando, estamos sim trabalhando em prol da melhor estado do sujeito, das pessoas. E em consultório tem aumentado o índice de ansiedade, o índice de depressão. E eu gostaria de dizer o seguinte: vamos fazer aquilo que está sugerido pelo profissional de saúde, porque é o nosso limite. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer, possivelmente, quem puder ficar mais em casa, fica em casa, quem puder estar no distanciamento social, evitar aglomeração, tudo que nós já sabemos, álcool em gel, tudo que nós já sabemos, já temos mais de um ano nessa prática, vamos fazer isso. E as outras coisas vamos deixar para outros campos, né? Outros profissionais, porque é isso, a gente faz até onde dá.
Certo, muito obrigada. E esses casais e essas famílias que nesse momento estão procurando, né, um aconselhamento familiar, aconselhamento de casal, tá tendo alguma especificidade devido ao momento atual? Ah, sim, porque vamos imaginar uma família, né, com um filho, por exemplo, e estar em casa. Uma coisa é a gente ter a opção de ficar em casa, outra coisa é a gente passar a ser obrigado a ficar recluso. Então a gente não consegue sair, então aumentam as ansiedades, aumentam os conflitos. Mas está aí, interessante, quem faz o acompanhamento, quem já faz um acompanhamento, consegue ter mais resiliência, consegue ver este momento de um outro prisma e consegue amenizar a própria ansiedade do seu companheiro, da sua companheira, da sua família. Então, sim, tem uma diferença de quem já faz o acompanhamento. Uhum. A gente recebeu algumas perguntinhas dos internautas, né, sobre terapia de casal e família. É um tema que está sendo bastante discutido por conta, né, de toda essa situação que estamos vivendo, do isolamento e dessa convivência forçada, né? Uma das perguntas meu marido, né, não quer fazer terapia de casal. Como posso abordá-lo para que aceite? Isso não é só o marido ou a esposa, às vezes a família não quer, um dos parceiros não quer participar da terapia de casal, acha que é besteira, ou acha que não vai ajudar em nada, que terapia tem que ser individual. Nesse caso, para uma pessoa que está numa relação e ela quer buscar a terapia de casal porque ela está entendendo que há uma necessidade, qual é a sua dica que você dá para essas pessoas para poder abordar isso com a família, com o esposo, com a esposa, enfim? O ideal é que ambos queiram, né? Passar pelo processo e tal. Mas sim, olha, sempre um bom diálogo, né? Sempre uma boa conversa. Eu tenho certeza que vocês vão chegar ao ponto de perceber que vai ser bom para os dois, que vai ser bom para a relação. E que é isso, normalmente é isso que acontece. Os dois querem a mesma coisa, querem uma melhor relação, querem crescer com isso. E assim, vocês vão conseguir. Uma outra dica, além do diálogo, é que venham, experimentem. Venham fazer 1, 2, 3 sessões, experimentem, depois vocês decidem se eles continuam ou não. Certo. Uma outra tenho 2 filhos adolescentes. Meu terapeuta indicou terapia familiar. Meus filhos não aceitam. Alguma dica de como posso fazer para que eles mudem de ideia? Praticamente a mesma pergunta, só que agora a gente está falando de adulto, né? A gente vai abordar essa questão da terapia familiar com adolescentes ou até com crianças, né? Uhum. Seria diferente a abordagem? O adolescente, a gente não pode generalizar, né? Porque tem a história de vida de cada pessoa, ela é única, né? Independente da idade. Então, uma boa dica para esse pai zeloso, preocupado com a família, é que pode ser que ele venha primeiro, né? Ele vem, participa do processo, conversa com o profissional. O profissional pode convidar a família, os filhos, enfim, em conjunto. A psicoterapia, ela é construída, isso me lembra Vygotsky, né? Ela é construída, é psicossocial. Então, conversa com o pai vai falar das demandas que ele entende da família, a gente pode convidar a família depois e aí entra no outro processo da primeira pergunta, né? A gente convida a família e, quem sabe, né? Só com o pai já faz uma diferença grande e ele serve de modelo para os próprios filhos, que aí
vem com mais tranquilidade para a psicoterapia, ou a gente convida a família a partir dos próprios pais. Certo. Uma outra perguntinha, pode-se fazer terapia para se separar? Ou a terapia é só para quem quer continuar o casamento? Não, a psicoterapia do casal e família, ela não separa e nem é para unir. Ela é o que é. Quem decide, quem traz as questões são as pessoas, é o próprio casal. Então, eles vão decidir, eles são os atores principais desse processo, né? Eles são os protagonistas. O profissional, ele está ali para facilitar a comunicação, para identificar uma situação ou outra. Sabe, Sara, assim, alguns casais, eles começam, a gente chama de bola de novelo, né? E podem chegar a um determinado momento que eles não sabem nem por que estão discutindo. Por onde começou isso, né? Ah, primeiro foi ela, depois foi ele, depois foi... Enfim, quando começou isso? Pode chegar um momento, bola de neve, né? Pode chegar um momento em que eles não saibam mais. Então, o profissional, ele, com uma ouvida, com uma escuta atenta, né? E treinada, esse profissional em psicologia, ele consegue identificar isso e os casais têm uma referência a partir de que ponto vão conversar. E quem sabe, refazer aquelas cláusulas daquele contrato que eles começaram antes. Que às vezes o contrato muda, né? Sempre. A vida muda, os tempos mudam e muitas vezes o contrato também vai ter que ser refeito, né? Algumas cláusulas vão ter que ser modificadas aí também. Exatamente. Pensa, no tempo de pandemia, tempo que nós estamos agora, né? Quantas cláusulas precisam ser mudadas? Porque ninguém imaginava isso há algum tempo atrás. Exatamente. Uma outra perguntinha aqui. Tem muita questão, muitas pessoas perguntam sobre traição, né? Nesse contexto de traição, quando há uma traição, como é abordado a questão da traição na terapia de casal e se há algum perigo do profissional ser tendencioso com quem traiu, ou com quem foi traído, no caso, né? Com um ou com o outro, exatamente. Né? Então, existem muitas fantasias. Essa é uma delas, né? O profissional não está ali para... O profissional em psicologia, talvez eu possa explicar melhor se eu trouxer a ideia de que ele não é um juiz. Não estamos ali para julgar, não estamos ali para condenar ninguém, né? Nós estamos ali para ajudar esse casal ou a família a um melhor caminho, a melhores decisões dali em diante. Então, quebrar aquela cristalização onde, na bola de neve que a gente tinha conversado, né, há pouco, na bola de neve não se sabe mais por onde começou, por onde deu início aquele conflito. Então, o profissional está ali, à disposição, servindo à demanda que aparecer. Traição é uma delas, mas existem tantas outras tão importantes quanto. Exatamente. Então, essa questão assim foi bem debatida, teve muitas perguntas sobre a questão da traição e o medo que os casais têm de trazer esse assunto para o contexto, para o setting terapêutico, porque é uma exposição a um sentimento de vergonha em relação a isso. E ficar claro que o terapeuta, ele, como o doutor Lafayette falou muito bem, não é um juiz, não está ali para criticar, ou punir, ou julgar. Né? Um processo de escuta, de autoavaliação das partes, onde eles vão conseguir se entender melhor. Porque às vezes quando eles tentam conversar sobre esse assunto, que é um assunto polêmico, difícil de ser abordado, às vezes realmente eles precisam de ajuda. E tudo bem
ter ajuda. Tudo bem não passar por isso sozinho, não precisa se passar por isso sozinho. É difícil e nós estamos aqui para ajudar. Então, se tem um profissional para ajudar, venha, né, participe, vai ficar mais leve o assunto, o conflito em si. Para a gente finalizar, tem uma outra pergunta que eu achei interessante, que é uma pergunta seguinte: tem convênio que paga psicoterapia de casal e de família? Como que é isso financeiramente falando? Nós temos hoje 3 formas de pagamento, né? A gente tem o pagamento particular, a gente tem na verdade são 2 formas de pagamento, né, mais utilizadas, a particular e a por convênio. Sim, o convênio cobre para cada atendimento, para cada ponto, para cada serviço, eles têm um código específico para se referenciar, para organizar as coisas, né? Então, sim, a pergunta é se o convênio cobre sim. Agora resta saber qual o convênio, entre em contato com a instituição, com o instituto né, se é aceito, quais são as condições, enfim. Doutor Lafaiete, muito obrigada pela sua participação no nosso bloco Panorama da Psicologia. Nada, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado, Panorama, obrigado, INPE, obrigado, Sara. Fico aqui à disposição de vocês. Certo. Gente, então é isso, ficamos aqui com essa discussão, esse debate, essa entrevista, né, esse bate-papo sobre terapia de casal e família com o Dr. Lafaiete. Venham para o INPE conhecer essa abordagem. O Panorama, experiência além da notícia.